Pega o Guanabara e vem. Vem estudar biologia você também. Viu aí, ó? Como da música também. É só usar a imaginação que o lance fica mais divertido, pessoal. Beleza? Biologia agora, vamos para a aula 29. Sempre aí, já faz um tempo falando sobre o contexto evolutivo. Tá bom? Agora, nós vamos falar de uma coisa muito interessante, pessoal. Que é muito, assim, perceptível no nosso dia a dia, assim, a gente quando está andando numa trilha. Enfim, principalmente a gente aqui no nosso contexto amazônico, não é algo tão incomum da gente perceber, né, no nosso dia a dia aí, tá bom? E eu, por exemplo, que gosto ali de áreas rurais, pessoas também aqui que moram em áreas rurais lidam, né, com esse tipo de acontecimento com muita frequência. Ou seja, é algo que tem a ver com a nossa aula, isso que eu quero dizer, tá bom? Vocês vão se identificar, que é a questão aí do mimetismo e camuflagem, que a gente vai estar vendo agora aí durante a aula. Mas vamos lá, continuando ainda dentro do contexto de adaptação, pessoal, pode jogar na tela. Continuando dentro desse contexto, né, a gente já viu aí que existem vários fatores inclusos dentro do contexto de evolução, né? Tipo de evolução, tipo de isolamento, né? Agora a gente vai falar sobre, especificamente sobre a questão da adaptação. Vamos voltando aqui, adaptação, camuflagem e mimetismo. Adaptação é o processo de desenvolvimento que um ser vivo passa para conseguir se estabelecer em um determinado local. Isso é o processo de adaptação. Camuflagem é a forma que o indivíduo tem de, para a defesa ou para a alimentação, né, de passar despercebido em alguma situação, né? A gente vai ver como é que ele faz isso. E o mimetismo, o que seria o mimetismo? Tem animais que mimetizam outros animais. O que seria isso? A gente vai estar também vendo isso. Mas tem a ver também, é algo mais ou menos, né? Que nem diz o outro. Como a camuflagem. É uma forma dele se esconder no sentido figurado, né? É uma forma dele se esconder imitando características de outros animais mais temidos, para que ele também seja temido. Mas vamos ver para frente isso aí. Primeiramente, nós vamos falar sobre a questão adaptação. Essa aqui eu quero falar olhando para vocês aqui e discutindo exatamente o que tem na tela. Vamos lá. Adaptação. Logo de cara, a gente percebe aqui duas características em dois tipos de seres vivos, né? A gente não sabe exatamente o que é, mas a gente sabe que um é vegetal e o outro é animal, tá bom? E muito provavelmente esse aqui, em cima aqui, é uma ave. Claro, né? O pé dela está denunciando isso, tá bom? Bom, pessoal, a gente percebe quando você vai pegar, por exemplo, um papagaio, né, que é um tipo de ave que pode pousar no nosso braço ou no nosso dedo, enfim. O que acontece, pessoal? Ele vai te furar, não porque ele quer. Aquela unha, né, aquele dígito dele com aquela unha, vai acabar ali machucando o teu braço, o teu dedo. Não é verdade? A mesma coisa é uma folha dessa. Você percebe que isso não é uma folha comum. Comum que eu digo assim, não é uma folha normal, a gente está achando por aí o tempo todo. É uma folha que tem, digamos aí, um espinho no meio dessa folha. Será que essas características, pessoal, tanto da pata aí das aves, quanto da folha aí, dessa folha com espinho, dessa espécie, será que essa característica, ela apareceu simplesmente porque a planta decidiu ali evoluir, eu vou evoluir e vou aparecer um espinho bem no limbo da folha, e ali quem meter a mão vai se lascar. É mais ou menos assim que ela pensaria? Será que é uma coisa assim? Simples. A mesma coisa é a ave. Eu vou criar umas unhas aqui para machucar quem quiser me pegar. Dá o pé louro nada. Vou te furar. Será que seria isso? Não, pessoal. Isso são características que são necessárias para a sobrevivência dessas espécies.
tá bom? Ou seja, são processos evolutivos que ocorrem devido à necessidade que essa planta tem de se adaptar a um determinado local, ou que esse animal tem de se adaptar a um determinado local, né? Por exemplo, uma folha dessa, qual seria a finalidade? Agora vamos pensar junto aqui. O que será que esse espinho vai impedir de acontecer com mais frequência? Será que um animal que se alimenta de vegetal, ele vai preferir uma folha que tem um espinho no meio ou uma folha que não tem? Logo de cara, é fácil a gente deduzir que ele vai escolher aquela que não tem, do que aquela que tem um espinho. Logo, você percebe que essa daqui já levou vantagem sobre a outra. Ou seja, é uma questão de sobrevivência. Então, muitas vezes, ela evolui para uma determinada característica justamente por questões de proteção, para sobreviver. A mesma coisa é a ave aqui, ó. Esse dígito dela, essa unhazinha, né, ela vai o quê? Ela vai ajudar ela no seu equilíbrio, na sua fixação em determinados locais. Ela vai ajudar a pegar a presa, né? Dependendo se for uma ave de rapina. Pá! Qual que é a característica de uma ave de rapina, né? Ela vem, ela pega e vai embora. Será que se ela tivesse o dedo liso, né? A pata lisa, sem uma unha forte e agressiva, né, pontuda, será que aqueles bichos não escapariam com facilidade das garras dela? Com certeza, pessoal. Então, todas essas características, elas têm um porquê. E geralmente elas estão aí, ó. Estão ligadas à questão de adaptação, pessoal. Para que eu tenho uma habilidade? Por que naturalmente a minha espécie tem uma determinada habilidade? Com certeza não é porque uma questão de vaidade, não é por causa de uma questão de vaidade. É uma questão de sobrevivência, né? Por que os seres humanos, por exemplo, nós somos bípedes? Evolutivamente falando, houve um motivo para isso, né? Pegar alimentos, se locomover de uma forma mais rápida, usar a mão para preparar ferramentas. Então, com o passar do tempo, a gente foi se adaptando para essa postura ereta. Você está entendendo? Então, tudo tem um motivo. E a questão da adaptação é o motivo de tudo. Então, ó, a adaptação, ela é o quê? Ela é o resultado de um processo de seleção natural, tá? E pode ser entendida como a capacidade de um ser vivo, que um ser vivo tem de sobreviver e reproduzir no ambiente que vive. Então, a partir do momento, pessoal, em que eu chego no ambiente, já falei isso em outras aulas, hein? Eu chego no ambiente. Esse ambiente, ele não vai dizer assim para mim, olá, Silvio Santos, seja bem-vindo. Aí ele vai arrastar uma pedra e eu vou sentar e ele vai trazer um copo d'água para mim, numa folha feita de cone. Ele não vai fazer isso. O ambiente, ele está lá bruto. Quem que tem que se adaptar ao ambiente, se quiser sobreviver ali? Sou eu. Então, automaticamente, pessoal, olha que interessante, sem o ambiente fazer nada, ele vai selecionar quem vai sobreviver nele ou não. Quem vai sobreviver nesse ambiente? Aquele indivíduo que melhor adaptado estiver. Se esse ambiente for um ambiente muito úmido, só vai sobreviver nesse ambiente espécies que tenham afinidade com ambientes úmidos. Só vai sobreviver nesse ambiente, por exemplo, se ele tiver frutas, se ele tiver alimentação só na copa das árvores. E no chão ele tiver poucos animais, passam ali, não tem muitas plantas rasteiras, só vai sobreviver ou se adaptar melhor a esse ambiente aqueles animais que têm como hábito de vida viver na copa das árvores, como, por exemplo, macacos, aves, enfim. Você está entendendo qual é a dinâmica? Então, para que eu me adapte a um local, eu tenho o quê? Que ter características que me permitam viver nesse local. E essas características, elas têm que me permitir morar, né? Tipo assim, tem que ter coisas no ambiente que possam me servir de abrigo,
alimentos, é preciso que nesse ambiente tenha alimento para que eu consiga retirar alimento desse ambiente. Mas, pessoal, isso é questão de sobrevivência. E também tem a questão reprodutiva. Se eu consigo me reproduzir, se um local ele me dá todas as condições de sobrevivência e ainda me dá condições de reprodução, fechou, doido, é isso aí. Vamos ficar por aqui, arma tua barraca, porque aqui é o nosso lugar. A partir do momento em que eu me reproduzo nesse local, o que é que isso significa, pessoal? Em termos de espécie, em termos de população. Significa que eu consigo que a minha espécie se estabeleça naquele local. Isso é o que chancela. Eu estou adaptado, né? A minha espécie é adaptada a esse local. Se aqui eu moro, eu me abrigo, né? Aqui eu me alimento. Aqui eu me reproduzo. Poxa, mais do que isso, para dizer que você está adaptado a um local, é preciso. Quando você se reproduz, você vai se estabelecer um grupo, você vai estabelecer sua família ali. Então, esse é sinal que para a sua espécie está ok, né? E isso não quer dizer, pessoal, que não existam as relações também de predação. O fato de eu me adaptar, que eu vou morar, vou me alimentar e vou me reproduzir, não quer dizer que eu não posso ser predado. Existem outros animais no local, mas essa relação, né, de sobrevivência e predação em um determinado local faz parte aí da questão evolutiva, da própria sobrevivência em si. Né? Não quer dizer porque eu me adaptei, pronto, eu vou viver aqui e ninguém vai me perturbar. Não. Por isso que é importante eu conseguir me reproduzir, porque existe essa relação morte e vida. Assim como vão vir predadores e, de repente, se alimentar de animais de uma espécie, mas o importante é que essa espécie tem mais representantes dela nesse local, né? E então você percebe que, por mais que exista a predação, que exista a morte, mas existe um contingente que garante a presença dessa espécie no local. Né? Você vê lá na África, por exemplo, na savana africana. Você já pensou se toda vez que os leões atacam as zebras, elas fossem acabando, de fato, aí não ia ter continuidade. Né? Por que toda vez acontece, sazonalmente falando, a água vai baixar, eles vão migrar para outros locais atrás de alimentação, e aí, nesse momento de vulnerabilidade, vai acontecer esses ataques sobre esses seres vivos, né? Os leões sobre as zebras, por exemplo. Isso vai acontecer todo ano. Se fosse assim, acabou esse ano, ano que vem acabou. Não tem mais zebra, o leão vai morrer de fome, vai se inscrever ali enfim, nos programas aí que ele tem para ganhar dinheiro. E aí o que vai acontecer? Não vai dar em nada. Né? Então, justamente o processo de reprodução, as zebras estão adaptadas àquele local, mas elas estão sujeitas à predação por parte dos leões. Então, como elas se reproduzem, é isso que garante elas estarem sempre ali. Tá bom? Então, vamos lá. Jogando na tela, adaptação. Né? Ela é esse resultado aí da seleção natural, que pode ser entendida como a capacidade que um ser vivo tem de sobreviver e se reproduzir no ambiente em que vive. Tá? Então, as adaptações dos seres vivos não ocorrem por acaso, e muito menos ocorrem de uma hora para outra. Isso aqui já falamos mais de 1000 vezes, né, dentro da questão evolução. Tá? Essas transformações selecionadas pelo meio e ocasionadas por mutações, denominadas... calma lá, eu perdi aqui a interpretação do que eu estou lendo. Essas transformações selecionadas pelo meio, ocasionadas por mutações, que vocês já sabem o que é, eu já expliquei isso várias vezes, denominamos adaptação, relacionadas aos mecanismos de defesa, reprodução, locomoção, alimentação e condições climatológicas desfavoráveis. Então, olha que interessante. As transformações que o ambiente seleciona, lembra que existe uma seleção natural? Quem falou isso não sou eu, pessoal, isso é Charles Darwin. Tá? O meio seleciona quem vai sobreviver nele.
Então, para que o indivíduo consiga se estabelecer, ele precisa ter características ou habilidades para defesa, reprodução, locomoção nesse ambiente, né? Alimentação e condições climatológicas desfavoráveis. No caso aqui, né, ele precisa, as condições climatológicas desfavoráveis, pode soar isso aqui esquisito, pessoal, quer dizer assim, que diante das condições climatológicas desfavoráveis, ele vai exigir um processo de adaptação, entendeu? Juntamente com a questão da defesa, reprodução e locomoção. E isso, dentro desse processo, é muito importante as mutações. Então, nós temos ali o quê? A defesa é a camuflagem ou mimetismo, produção de veneno, né, em serpentes e aracnídeos. No caso da camuflagem ou mimetismo, a gente deu aqui como exemplo os répteis, né, e produção de veneno, serpentes e aracnídeos. Aí aqui a gente tem uma cobra coral, né, é a coral verdadeira, né, nesse caso aqui ela tem esse amarelo aí, característico. É uma das cobras mais venenosas do mundo, tá bom, pessoal? E ela é presente aqui na nossa região. Ou se é, né? Não é bom encontrar um bicho desse pela sua frente, não, tá bom, pessoal? Então, são mecanismos de defesa. A capacidade que o indivíduo tem de se camuflar, né, ou promover mimetismo. Produzir veneno também são mecanismos de defesa. Muitas vezes até a velocidade, né, capacidade de velocidade de locomoção também pode ser um mecanismo de defesa, né? A habilidade de escalar uma árvore, de subir numa árvore, pode ser também usada como defesa, né? Mas, enfim, o que geralmente a gente tem como característica de defesa é justamente a camuflagem, o mimetismo e produção de veneno aí por parte de alguns animais. No caso aqui, a camuflagem, ó, a gente vai falar disso de uma forma mais aprofundada, mais para frente, mas aqui já é um exemplo de camuflagem. Você tem aqui um lagartinho, né? Ele é da cor da pedra, ele é da cor do chão. Ó. Você quase praticamente não consegue definir ele aí do ambiente. Então, isso é uma camuflagem. Então, mimetismo e camuflagem. O que é isso? A camuflagem, até que a maioria das pessoas sabem mais ou menos, né? Podem definir o que é. Mas o mimetismo nem todo mundo sabe. São fatores adaptativos totalmente diferentes, tá? O mimetismo, ele é uma espécie de imitação que um indivíduo faz do outro indivíduo, né? E camuflagem tem a ver com o indivíduo e o ambiente. Tá? É uma forma dele se esconder, digamos assim, na paisagem e parecer que ele não está ali. Então, uma espécie mimética, ou seja, que faz mimetismo, presta atenção, isso é importante, hein? Tem semelhança física com outra. E essa semelhança pode trazer vantagens defensivas, ofensivas ou reprodutivas, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, tem mais uma informação. Nenhuma espécie se transforma em mimética. Quem realiza esse processo é a própria seleção natural. Bom, veja bem. Eu vou te dar um exemplo aqui de mimetismo. Assim, só que um exemplo figurado. Bom, eu estou no ambiente de uma festa, né? E nessa festa, os seguranças, todos usam um determinado uniforme, de preto, né? Bota, né? Um coturno e um boné preto. Então todo mundo sabe que não é, aqueles caras estão ali para conter qualquer confusão. E geralmente são pessoas fortes, né? De um porte físico mais apurado. Aí, nessa festa, vai um pessoal que eu sei que não gosta de mim. Então, poxa, mas eu queria ir para essa festa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou de preto, vou botar
Pode não ser um coturno, mas eu vou botar uma bota preta aqui e vou usar um boné que eu tenho. Não é o boné da empresa, mas vai me dar aquela aparência de segurança. Então, quem me olhar já vai, de longe ou de perto, vai deduzir, né, esse cara é segurança. Esse cara aí, se ele é segurança, ele bate forte, né? Ou então ele tem muita força. Então, olha que interessante. Eu mimetizei o segurança. Eu imitei a forma física dele, com que ele ia ser observado. Quando eu faço isso, automaticamente eu vou intimidar os meus inimigos. Porque eles vão pensar que eu sou da turma dos segurança e se mexer com um, vai mexer com todo mundo. Essa que é a verdade, porque quando a gente está junto, a gente está junto. Entendeu? Então, isso é mimetismo, pessoal. Tá? Então, coloca isso na tua cabeça. A espécie mimética, ela vai o quê? Ó? Ela tem semelhança física com outra. Semelhança física, né? Com outra. Ó. Com outra espécie. E essa semelhança pode trazer vantagens, né? Defensivas. Eu posso fazer isso, de repente, para me defender. Eu posso fazer isso, por exemplo, para me alimentar. Se eu tiver de preto, eu vou ter acesso ao lanche dos seguranças. Então, eu vou entrar na fila e ninguém vai me perceber. Eu estou fazendo isso com a intenção de me alimentar. Ou o quê? De se reproduzir. Se eu tiver de preto, né, ali daquela farda, a mulher vai me olhar diferente, possa ser que eu consiga uma namorada e de repente eu me case com ela, enfim. Tá? Só um exemplo bem figurado para você entender a diferença. Então, isso é mimetismo, beleza? É o animal que, evolutivamente falando, ele passa a se parecer com o outro para causar um impacto ou uma intimidação nos seus inimigos, que isso é para defesa, ou então para facilitar ele chegar perto da sua presa para ele poder se alimentar, ou então até mesmo para ele conseguir parceiros, tá bom? Entendeu? Então, isso é mimetismo. Vamos lá, joga na tela. Então, nenhuma espécie se transforma em mimética. Quem realiza esse processo é a seleção natural. Ou seja, pessoal, quando essa espécie surge, ela já é parecida com a outra. E justamente esse fato dela ser parecida com a outra é que permite com que ela perdure no ambiente. Entendeu? Põe isso na tua mente. É naturalmente. É isso o fato dela parecer com aquela perigosa, automaticamente os inimigos não vão atacar ela, automaticamente ela consegue sobreviver. E por isso ela existe há muito tempo. Já na camuflagem, pessoal, é diferente, tá? Ela é uma adaptação e de defesa extremamente eficaz que permite que alguns animais fiquem imperceptíveis no meio, o que dificulta a percepção do predador. Né? Olha aqui para mim. Agora falando de camuflagem. A camuflagem acontece entre o indivíduo, né, e o ambiente. O mimetismo é um indivíduo se parecendo com o outro. Tá bom? E isso faz com que confunda os predadores ali ecologicamente envolvidos, né, os outros agentes, predadores ou a questão da alimentação e reprodução. No caso da camuflagem, o indivíduo ele vai se parecer com o ambiente e não com o outro, tá bom? Que é o caso de alguns insetos, alguns anfíbios, que a gente vê às vezes no meio da folhagem e a gente nem pensa que ele está lá, mas ele está, né? É justamente isso. Quando você quer se esconder, por exemplo, dentro do mato, que você está numa trilha, alguma coisa assim, a gente não pega ali às vezes um galhinho e a gente se agacha e coloca um galho de árvore na nossa frente. Por quê? Porque a gente está tentando, de alguma forma, se camuflar no meio daquele ambiente para que ninguém veja a gente ou para que ninguém tenha, para que alguém tenha dificuldade de achar a gente. Deixa eu ir na tela aqui, põe na tela, eu vou lá na tela lá rapidão só para rabiscar, porque até eu tô com dificuldade de saber onde é que tem um bicho aqui. Né? Bem aqui, pessoal, ó. Bem aqui assim.
Valeu-me, senhor, esse aqui tá o bicho mesmo. Para você ver. Aí tem parece um inseto, né? Parece uma borboleta, não sei. E o que vai acontecer? Você está vendo ele aí? Assim como a gente não consegue enxergar ele com facilidade, um indivíduo que se alimenta desse pequeno invertebrado, ele vai conseguir enxergar esse bicho? Não. Então, para ele é uma vantagem. Ele está usando a camuflagem para a sua sobrevivência, né? Para a sua defesa. E essa defesa é uma defesa extremamente eficaz, que permite com que alguns animais fiquem imperceptíveis no meio, tá? E a percepção do predador é zero nesse caso. A semelhança com uma folha faz com que várias espécies passem sem serem notadas, né? Olha aí, ó. Aqui a gente tem um besourinho, né? Aqui a gente tem uma espécie de lepidóptera, né? Da família das borboletas, a gente chama de lepidóptera. E no caso aqui dos besouros, a gente chama de coleópteros, né? São nomes mais técnicos, digamos assim, de borboletas e besouros, tá bom? Então, essa semelhança, ó, isso aqui já é um anfíbio, né? A gente tem aqui um sapo, enfim, parece um sapo, uma perereca, não sei. A camuflagem, ela pode ser útil tanto para quem está predando, quando deseja atacar uma presa, ou para a presa que pretende o quê? Se esconder mais facilmente. Ou seja, vamos lá, olha aqui para mim. Ou seja, eu vou tentar me camuflar para chegar perto do meu alimento sem ele perceber, né? Eu sou um animal, né? E eu vou tentar me camuflar. Assim como eu me camuflo para eu passar despercebido e fugir da minha presa e sobreviver, eu também posso me camuflar para que a presa não perceba que eu estou aqui e na hora que ela chegar perto, eu ataco. Não é verdade? Por exemplo, quantas vezes você já deve ter... Pode não ser tantas vezes assim, mas provavelmente você já viu situações como essa. Quantas vezes você já pode ter visto situações em que alguém pensava que algo na água era um tronco e quando deu por si era um jacaré? Não é verdade? Quantos animais, principalmente ali na savana africana, mas isso acontece aqui também, enfim, em outras regiões que tem jacaré, aqueles animais que estão bebendo água na beira do rio e o jacaré está ali na flor da água, mas ele não é percebido. Primeiro que ele é praticamente da cor da água, né? Aquela água mais escura. Outra, que ele fica só com o olho de fora e às vezes o dorso dele ali de fora dá a impressão que é um tronco de árvore. Mas o que ele está fazendo? Ele está usando a semelhança que ele tem com o ambiente para que ele não seja percebido. Então, a presa vai lá, chega perto, não imagina que ele está ali, de fato, e quando ela dá por si, ela é atacada e serve de alimento aí para esse predador. Né? Esse próprio sapinho aqui, ó, que a gente está vendo, o que acontece? Que é um anfíbio, tá bom? O que acontece? Ele vai, provavelmente, passar despercebido. Porque se algum indivíduo tem ele no seu cardápio como opção de alimentação, vai ter dificuldade de achar ele. Por quê? Porque ele no meio de uma folha dessa aqui, só se o predador tiver uma visão de raio-x, sei lá, enfim, aí já entram outros fatores. Por exemplo, o faro. Aí sim, ele pode até não ver, mas às vezes ele sente que tem. Aí é diferente. Mas visivelmente ele vai ter dificuldades, tá bom? Agora, animais pequenos assim, pessoal, a gente falando assim, por exemplo, de defesa, tem uma situação interessante. Inclusive, eu não sei se é nessa aula aqui que a gente vai falar, uma aula mais para frente. Tu sabia que um dos animais mais, presta atenção, eu não estou falando de mais ou menos, eu estou falando do mais venenoso do planeta, presta atenção.
Eu estou falando do planeta, não é de Porto Velho, não é de... Até abrir aqui. Não é de Porto Velho, não é de, sei lá, da Amazônia, não. É do planeta. É um sapinho, chamado sapo flecha. Ele não tem, pessoal, 5 centímetros de tamanho. O veneno dele, presta atenção, o veneno dele pode matar 5 pessoas de uma só vez. A capacidade tóxica do veneno dele. Você está entendendo? Ele é muito pequeno. Na palma da sua mão cabe pelo menos uns 100 dele, ou 50. Né? Ele é muito pequeno e muito violento, pessoal. Por quê? São mecanismos de defesa. Né? Não é camuflagem isso. Eu só estou citando porque eu falei num sapinho aqui, mas é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de adaptação. Tá bom? Vamos lá. Voltando para a nossa aula lá. Existem 2 tipos de camuflagem. A homocromia é quando o indivíduo tem a mesma cor do ambiente, e a homotipia é quando ele tem um formato parecido com o ambiente. Né? Esses que a gente viu, borboleta, o sapo, geralmente eles têm a mesma cor, tá bom? No caso aí da borboleta que a gente viu, ela também tem o mesmo tipo, né? Mas enfim, quando ele tem a mesma cor, homocromia. Quando é o mesmo tipo, ou seja, a forma física dele se parece com elementos da paisagem. Né? Então, a gente chama de homotipia. Você vê aqui, ó, o camaleão, ele se camufla, a vantagem dele é porque ele passa despercebido, porque ele se faz a mesma cor do ambiente. Já no caso aqui, ó, desse inseto, no caso aqui desse grilo, ele é idêntico, pessoal, a uma folha. Então, o tipo dele é igual ao ambiente. Assim como a gente também tem o bicho-pau, né? Não só esse aí que a gente mostrou, mas o bicho-pau também é um tipo de homotipia. Os organismos possuem cor semelhante à areia, folhas, galhos e outras estruturas, tornando-os parecidos com o meio. Esse pássaro aqui, pessoal, esse pássaro ele é muito exótico, ele é muito louco isso aqui. Chamam popularmente de mãe da lua. Você jura, mas você jura de pé junto que isso aqui é um tronco de árvore, né? Mas não é. São 2, aí tem um casal de aves, né? Que estão aí pairando, enfim, buscando calor, estão aí por algum motivo, né? E esse inseto aqui, ó, também ele se parece muito com os elementos do ambiente. Então, homotipia e homocromia são diferentes, tá? O camaleão que apresenta cromatóforos para garantir sua mudança de cor à medida em que ele se desloca pelo ambiente. Outro exemplo é o peixe linguado. Esse peixe é interessante também, né, pessoal? O qual ele apresenta o corpo com coloração que imita o fundo do local onde ele vive. Então ele está lá acima do leito, né, do leito não, né, do fundo do rio. No caso é o leito do rio, sim. Né, no fundo. E aí ele é da mesma cor da areia, ele é praticamente imperceptível. Ele é homo o quê? Homocromia, né? Ele é da mesma cor, tá? Também podemos citar o urso polar, que tem um pelo branco que confunde-se com a neve. Por ele ter a mesma cor, ele não é percebido, né, com tanta frequência ou com a mesma facilidade. Nesse caso aqui, a gente tem a homotipia. Olha o bicho-pau, pessoal. Não, presta atenção nesse ser vivo. Olha que coisa linda que é a natureza. Você jura que ele é um galho da árvore. Você olhando de longe, então, assim, de uma certa distância, não tem nada aí não. Né? O bicho-pau que tem forma de graveto e fica em árvores que têm galhos semelhantes à forma do seu corpo. Tá? Então vamos lá, mimetismo. É um fator de adaptação evolutiva de algumas espécies, onde 2 espécies diferentes compartilham da mesma característica física. Lembra? Mimetismo, um indivíduo parece com o outro. Tá? E uma espécie mimética, ou até mesmo as 2, podem levar vantagens. A gente tem o mimetismo betasiano, que ele é quando 2 ou mais espécies que são semelhantes em aparência, mas apenas uma delas é perigosa, sendo armada com ferrões, espinhos ou veneno. Ou seja, elas têm semelhança, mas só uma delas é nociva. Automaticamente
aquela que não é nociva acaba levando vantagem, porque os animais vão ter medo de indivíduos parecidos com elas, entendeu? Porque ele sabe que uma delas é perigosa. O mimetismo betasiano, ele se refere a duas espécies que possuem a mesma coloração e também o mesmo risco. Olha que interessante, né? As duas, além de parecidas, são perigosas. Desse modo, outros animais conseguem reconhecer a coloração de um grupo depois de experiências ruins. Então, gato escaldado tem medo de água fria, né, pessoal? Então, o mimetismo de defesa betasiano, o caso das cobras corais, olha que interessante. A cobra coral verdadeira é bastante temida, sendo uma das mais perigosas em razão da potência do seu veneno neurotóxico. Entretanto, a cobra coral falsa, ela não apresenta dentes inoculadores e, dessa forma, não apresenta grandes potenciais de ataque. Né? Mimetismo de defesa, que é o betasiano aí. A cobra falsa coral não possui veneno, né? Na verdade possui. Né? Devido, pessoal, isso é interessante, é a dentição da cobra. Tá? A gente tem as proteóglifas, a gente tem as solenóglifas e a gente tem as opistóglifas. Isso que eu estou falando não está aqui na aula, mas tem a ver com a posição do dente na boca, né? da cobra. Quando o dente é lá na frente, é proteóglifa. O dente, ou seja, qualquer picada dessa cobra vai te inocular veneno. Mas quando o dente é lá atrás, né, ela é opistóglifa, quando o dente é lá atrás, ela não tem uma abertura que chegue, que esse dente chegue. Ainda mais a cobra coral, que é uma cobra pequena, né, a falsa coral. Então ela até tem o veneno, mas não consegue inocular. A coloração das duas serpentes é bastante semelhante, né, a coral e a falsa coral. Apesar de não pertencerem à mesma família. A coral verdadeira pertence ao gênero Micrurus, enquanto a coral falsa do gênero Erythrolampus. Diversas espécies inofensivas de insetos mimetizam vespas, né? Que são animais que possuem ferrão por onde inoculam veneno que utilizam para capturar suas presas e defender seus predadores. Então, aqueles animais que mimetizam as vespas acabam levando vantagem porque são temidos. Né? O veneno da vespa possui uma substância que dissolve os glóbulos vermelhos, Deus o livre, né? Do sangue, podendo matar seus predadores. Por esse motivo, muitos insetos tentam imitar as suas características da vespa e se verem livres desses predadores. Há animais que se assemelham a outros animais que têm gosto ruim, e por isso seus predadores não atacam, ou seja, não é veneno, mas não é gostoso, digamos assim. Né? É o caso das borboletas monarca e vice-rei. Olha o que acontece. A monarca produz uma toxina que torna não palatável, ela é amarga. Né? E a vice-rei, que é essa outra aqui, ó, que é praticamente idêntica, automaticamente vai levar a fama de que também não tem uma carne muito apreciada no mercado, né? Então os predadores já vão, quando veem ela, sabem, já vão imaginar que ela é ruim também. E ela nem tem as mesmas características, né, dessa substância. Então ela acaba levando vantagem, porque ela acaba sendo temida também. Mimetismo de ataque, né, é o pecamiano, a gente viu o betasiano, que é o de defesa. Os mimetismos de ataque, aqueles que ele usa, né, a semelhança para atacar. Os animais se disfarçam para atacar suas presas, se misturando a outros parecidos para se aproximar. É o caso das aranhas da família Salticidae, que imitam formigas do gênero Pseudomyrmex, tá? As quais são os seus alimentos preferidos. Ok, pessoal? Então chegamos aí ao fim da aula. Espero que você tenha conseguido compreender esses mecanismos de defesa, né, que são camuflagem e o mimetismo, e a importância dos processos adaptativos para um ser vivo se manter estabelecido em um determinado local. Tá bom? Vamos lá para a nossa revisão e dar uma relembrada nos principais pontos.